Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Marcos, Mirelas, Jasaras, Floras, Politeia Podcast. Protagonismo feminino. Primeiro foi a sala de aula, depois a militância sindical. Aí veio a política partidária com 5 mandatos consecutivos como deputada estadual. Até que em 2022 ela se tornou a primeira mulher eleita senadora pelo estado de Pernambuco. Tereza Leitão, a convidada de hoje do Politeia, o nosso podcast sobre protagonismo feminino. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar dividindo o seu tempo aqui com Politeia. Bem-vinda! E para você que vai acompanhar essa conversa a partir de agora, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. A gente está no YouTube e no Spotify. Tereza, primeira pergunta para você. Como é que você se sente sendo a primeira mulher eleita senadora por Pernambuco? Primeiro, muito obrigada por essa oportunidade e pela oportunidade de estar em um programa com esse nome, Politeia, que é muito significativo, e pelo tema, né, das mulheres, do nosso protagonismo ainda tão em construção. Cada vez que uma pessoa diz isso, Estela, eu fico, pô, sou eu mesma, essa sou eu, né? Realmente eu me sinto desafiada, evidentemente. A política, o espaço institucional da política, a política partidária também, não é um espaço muito aberto para as mulheres. Mesmo os partidos de esquerda, como o PT, que buscam protagonizar, buscam favorecer, né, e tematizar essa questão do espaço da mulher na política, antes das cotas serem institucionalizadas na lei eleitoral. O PT já praticava isso como indicativo das nossas composições proporcionais. Na estrutura partidária, nós temos paridade em todas as representações de direção, desde o municipal até o nacional, representações de eventos, até de mesas de debate, sempre buscamos a paridade. Mas esse não é o mundo real. O mundo real, ele nos é um tanto quanto adverso. Então, ter chegado a esta experiência, que está apenas se iniciando, são 8 anos de mandato, agora que eu terminei o primeiro, é um desafio ter sido reconhecida por mais de 2 milhões de pernambucanos e pernambucanas e romper essa bolha, né, de ser a primeira mulher senadora. É desafiador. Para mim significa não apenas o reconhecimento de um trabalho, de uma vida muito dedicada às causas, né, políticas, sociais, notadamente a causa das mulheres, a causa da educação, e é um aprendizado cotidiano. Porque se na Assembleia a gente já sente um pouco isso, o Senado ele é mais rigoroso em algumas liturgias. Os senadores que lá estão são geralmente não apenas homens, a grande maioria, mas homens com uma vasta experiência. São ex-governadores, senadores já de 2, 3 até 4 mandatos, né? Alguém que foi ministro, alguém que exerceu um poder, né, dentro dessa hierarquia, dentro dessa configuração que o poder tem no nosso país. Então, está lá, como uma mulher, professora, como você bem disse, saída da sala de aula, egressa do movimento sindical. Tudo isso pesa, mas eu acho que esse simbolismo também me ajuda. Me ajuda a ser quem eu sou, né? Ô Tereza, se eu não estiver enganada, a composição hoje do Senado são 81 senadores. Sim. Desses 81, só 14 são mulheres. Sim. Em poucas palavras, faça uma leitura desses números. Esses números refletem, eu acho, primeiro, a nossa demora em disputar esses espaços, que é uma demora fruto da própria construção histórica. O Brasil foi um dos últimos países as mulheres terem o direito de votar. Nós votamos, acho que há 82 anos, não é isso? Menos de um século, portanto. O que é um século na história da humanidade?
né? Depois do direito de votar, o direito de ser votado. O próprio direito do voto, ele foi iniciado com muitas restrições, né? O direito livre e universal de votar e ser votada é mais recente, né? Depois a composição partidária, as direções partidárias, os espaços de poder, mesmo que a base social de vários segmentos. E na política também é assim. Nas organizações profissionais também é assim. A minha categoria, por exemplo, a base é majoritariamente de mulheres. Nós somos 83% de mulheres no magistério público estadual. No entanto, eu fui a primeira mulher presidente do sindicato. Hoje nós temos outra, é a segunda, né, em mais de 30 anos de história sindical. Então, acho que a própria configuração da sociedade nos leva a isso. Então, isso é um espelho, eu acho, né, da sociedade. E eu noto também nessa legislatura que a ampliação do número de mulheres é porque suplentes assumiram. Nós temos muitos senadores que foram convocados para assumir ministérios cujas suplentes são mulheres. No PT mesmo aconteceu isso. O PT só elegeu uma mulher, que fui eu. Elegeu agora, dessa vez, 4 senadores. Camilo Santana no Ceará, o Wellington Dias no Piauí, quem foi o outro? Beto Faro no Pará e eu em Pernambuco. Como Camilo saiu para ser ministro, a primeira suplente dele é uma mulher. Vamos ganhar mais uma mulher agora, porque a primeira suplente de Flávio Dino é uma mulher, Ana Paula Lobato. Então, ela vai se efetivar. Serão 15 mulheres, Ampliaremos, portanto, o número de mulheres. Eu acho que é um crescimento, Estela. Eu digo que é sem volta. Nosso espaço, ele está conquistado. Ele não está consolidado, nem é de igualdade. Mas não tem volta. Eu acho que daqui por diante a tendência é sempre termos mulheres nos espaços de poder. Nessa eleição, por exemplo, nós ampliamos de 1 para 2 governadoras. Não é nada, mas foi um crescimento de 100%. Como o início da gente é sempre pequeno, doloroso, não é? Disputado. Você disputa primeiro para ser a candidata, né? Primeira coisa é essa, né? Se tiver um homem que tenha mais chance, você já perde um pouco dessa chance. Hoje isso está, eu acho, um pouco questionável. Eu acho que os partidos já começam a questionar isso e compõem suas chapas com mulheres. Como protagonistas, nem sempre. Mas você viu que todas as chapas dessas últimas eleições aqui no estado de Pernambuco tinham mulher. A nossa tinha 2. A vice-governadora e eu como senadora. A que ganhou a eleição também tinha 2, a governadora e a vice. Teve outra que também disputou como governadora. Teve outra que teve uma senadora, teve outra que teve uma vice-governadora. Então, eu digo que esse espaço ele está conquistado. Não está ainda consolidado como uma coisa necessária, uma coisa que afirma a democracia, uma coisa que tem a ver com a sociedade, tem a ver com o avanço da sociedade no que diz respeito à igualdade entre homens e mulheres, que é um fator e um indício de democracia. Tereza, os partidos que têm mulheres no Senado, além do seu, né, que é o PT, são o MDB, sim, o PDT, o Podemos, Progressistas, PSD, Republicanos e União Brasil. Ou seja, a maioria desses partidos tem um perfil conservador. A minha pergunta para você é se existe um alinhamento feminino no Senado, independente desses perfis partidários, em favor de políticas públicas que atendam às necessidades das brasileiras, das mulheres brasileiras. Existe quando isso não colide com interesses e posições partidárias. No Senado, nós temos uma bancada feminina. Assim como você tem as bancadas partidárias, você tem os blocos, quando se juntam mais de um partido, 2 ou 3 ou 4, você tem a bancada,
que se reúne, que tem direito à orientação de voto, que tem líder e pode ter posições. O que é que ocorre? Quando é uma pauta de interesse das mulheres, e uma pauta que nos unifica bastante, é o combate à violência, o enfrentamento ao feminicídio, medidas que possam combater, destruir esse processo, combater a impunidade, tudo isso nos une. Saúde da mulher nos une muito também. A igualdade salarial entre homens e mulheres, que teve inclusive um voto contrário de uma mulher na Câmara. No Senado nós nos unificamos, né? Então, essas pautas, elas nos unificam. Mas se tiver qualquer viés que seja de interesse político, a orientação do voto não é seguida. Prevalece a orientação do voto partidário ou da bancada de governo ou da bancada de oposição. Isso já ocorreu várias vezes. Essa construção de políticas públicas para as mulheres trans já são contempladas, são ouvidas e são contempladas nessa construção de políticas públicas? Muito precariamente. Muito precariamente, com muito debate, com muita resistência. Porque nós temos hoje, no Congresso Nacional, uma configuração onde a extrema-direita está presente. Essa é uma herança do governo passado. Né? Nós sempre tínhamos os liberais, os progressistas, o bloco de esquerda, o bloco de centro. Depois a gente teve um episódio que ainda hoje é presente, muito prejudicial às relações federativas e à própria relação interna do Poder Legislativo, que foi a criação do chamado Centrão, que tinha outros interesses, que era o interesse de governar via emendas parlamentares e depois do orçamento secreto. Então, as pautas de conteúdo, elas foram ficando submetidas, né, a esse tipo de conduta e de encaminhamento. Depois, o governo passado, o inelegível, que hoje é inelegível, foi derrotado, mas ele elegeu uma bancada. Uma bancada de senadores e uma bancada de deputados e deputadas. E esse pessoal atua justamente contra essas pautas que possam promover um avanço da sociedade no tocante às liberdades. A liberdade de orientação sexual é constitucional, mas eles não entendem assim. Nós temos, inclusive, 2 deputadas trans que não são aceitas. Eles não aceitam sequer o debate do nome social. Então, tem uma reação. Imagine você fazer uma política pública para essa população. Se propõe, tem adesão, tem debate, mas tem muita resistência. Muita resistência. O universo da política no Brasil, sabemos todos, é majoritariamente masculino. Mas eu te pergunto se é também um território machista e, se assim for, como lidar com ele? É machista. É machista, assim, com aquele machismo naturalizado. Nós temos os mesmos direitos dos homens, ganhamos o mesmo subsídio, temos a mesma quantidade de assessores, podemos participar de todas as comissões. Mas, por exemplo, não existe uma mulher na mesa diretora do Senado. Na mesa diretora da Câmara, só existe uma mulher, acho que na 3ª secretaria. Como se a gente pudesse estar naquele espaço, mas não governar aquele espaço. Os espaços de mando, de comando, né? A mesma coisa se repete nas comissões. Eu não me lembro o dia em que uma mulher presidiu uma comissão de Constituição e Justiça, que é considerada a primeira e mais importante comissão que dá a palavra final. Eu não me lembro. Nos 20 anos que eu passei na Assembleia Legislativa, só uma vez uma mulher presidiu esta comissão. A Comissão de Finanças, a mesma coisa. Lá no Senado é a CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, porque ainda há essa estratificação de que, mesmo na política, mesmo a gente se elegendo, mesmo a gente tendo a representatividade do voto popular, tem coisas que competem mais aos homens e coisas que competem mais às mulheres, porque eles acham que é da natureza. E não é da natureza. Não existem funções
na política de homens em funções de mulheres, mas eles fazem isso como fruto da própria organização da sociedade. Então, a gente, na bancada, a gente tem feito essa discussão. Por exemplo, nós queremos um espaço físico para a bancada feminina. E agora vai ser a nossa primeira luta. Queremos uma sala. Aqui não é uma bancada? A gente quer uma sala. A gente quer assessor para a bancada. Para poder a gente se constituindo como um bloco, como um grupo. Por difícil que seja debater certas coisas com determinadas... da mesma forma, Damares pode dizer em relação a mim, como eu digo em relação a ela. É difícil, por exemplo, a gente discutir aborto. A pessoa, eu e Damares discutindo isso, mas são coisas que as mulheres querem que a gente discute. Aí ela vai dizer, não, as mulheres não querem que a gente discuta. Né? Mas a gente tem que ter esse espaço nosso para discutir coisas que, se a gente não pautar, se a gente não discutir, os homens não pautarão. E se pautarem, não é pela nossa ótica. É isso que a gente precisa escrever com mais força nesse espaço legislativo. Então, nós estamos brigando. Por exemplo, vai ter uma viagem internacional. Queremos sempre que tenha uma mulher na delegação. Porque quem determina os senadores, claro que não é ditatorialmente, tem um processo de negociação, de indicação partidária, etc., é o presidente. O presidente da casa? Da casa. Não, a delegação do Senado vai ter 4 componentes. A gente quer que sempre tenha uma mulher, independente de qual seja a pauta. Todas as pautas que passam pelo Senado nos interessam, nós somos legisladoras também. E aquela pauta há de ter alguma conotação ou alguma perspectiva de interesse das mulheres ou não. O grande debate agora é a transição climática. O que é que as mulheres têm a ver com isso? Tudo. Tudo. A gente tem mulheres cientistas. A gente tem mulheres analisando isto. Como é que as senadoras não vão participar de um debate desse? Então, essa foi uma primeira reivindicação que a gente já fez a ele. Que é, tudo bem, compete a quem indicar? Ao PT? Então o PT indica uma mulher. Ao PSD? O PSD indica uma mulher. Como você viu, são vários os partidos que têm mulheres senadoras. O que a gente quer é que sempre tenha uma mulher. Isso vai nos unificar mais, para além das conotações partidárias. Isso vai dar mais peso, né, às questões que nos interessam, como esse debate da igualdade salarial entre homens e mulheres, que nós conseguimos unificar no Senado. Na Câmara, não. Houve mulheres, acho que 2 ou 3, que votaram contra. Mas no Senado, nós unificamos. E dentre nós, tem empresária. Mas nós convencemos essa empresária de que ela precisava votar fechado com a bancada das mulheres. Então, isso ajuda, entendeu? Isso ela ajuda a gente rompendo muitas barreiras, porque é o retrato da sociedade. Em todos os segmentos, a gente sabe que ainda existe esse tipo de preconceito. Como é uma casa legislativa e uma casa que propõe, uma casa que induz e que pode interferir na transformação da sociedade, a gente tem que estar sempre muito atenta para isso. Senadora, quero entrar aqui, puxar nossa conversa um pouquinho para questões mais pessoais, né? Hoje a senhora tem uma carreira consolidada, uma carreira política consolidada. Eu já falei aqui na abertura do programa que a senhora é a primeira mulher eleita senadora pelo estado de Pernambuco, depois de passar por 5 mandatos consecutivos como deputada estadual. Então é fácil hoje escutar e respeitar a fala de Tereza Leitão. Como foi no início? Como foi no seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco? Resistência, preconceito, desdém, teve esse tipo de experiência? Teve porque eu era presidente do sindicato. Eu frequentava muito a Assembleia, porque eu vivi no movimento sindical uma transição que foi patrocinada pela CUT, a central ao qual o nosso sindicato era afiliado, de que os sindicatos precisavam pensar para além da pauta de reivindicação salarial, que continua sendo uma pauta necessária e prioritária. Salário, condições de trabalho, direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas a gente precisava ter uma intervenção
social. E no nosso caso, que somos trabalhadores em educação, uma intervenção na política educacional. Então, nós passamos, por exemplo, a reivindicar ter assento no Conselho Estadual de Educação. E conseguimos. Eu fui a primeira representante do sindicato no Conselho Estadual de Educação. Teve um secretário que dizia: que pauta é essa? O que é que vocês têm a ver com o Plano Nacional de Educação? Com o Plano Estadual de Educação? O que é que vocês têm a ver de sentar no conselho? Nada a ver com isso. Vocês têm que reivindicar salário e condições de trabalho, sem entender que nós não somos meros executores da política educacional. Nós queríamos ser construtores. E aí passamos, então, a ocupar a Assembleia como um espaço de diálogo e de negociação. Chegava um projeto de lei do governo na Assembleia que dizia respeito a nós íamos para lá, visitar cada gabinete. Quando chegou o Estatuto do Magistério, nós apresentamos 21 emendas e foi negociado. O Estatuto foi bem negociado. Era o governo Arraes, Silvio Weber, a secretária. Mas ainda assim teve coisas que a gente não ficou feliz, satisfeito. Fomos de gabinete em gabinete. Das 21 emendas, nós conseguimos que os deputados incorporassem 20. Chegou o plano de cargos e carreiras, a mesma coisa. Então, já havia essa percepção de que a Assembleia Legislativa é um poder que dialoga, evidentemente, com o Poder Executivo, que quando o Poder Executivo tem maioria, geralmente se aprova tudo que o governador quer. Mas isso nos fez conhecidas, tinha audiência pública, eu ia representando o sindicato, muitos deputados já me conheciam como a presidente do sindicato, do Sintep, né? Isso é uma coisa. Agora, chegar lá para ser igual a eles, foi outra. Alguns me aceitaram de braços abertos, me ensinaram muita coisa, mas eu cheguei a ouvir de um deles na tribuna de apartes: você está fazendo o que aqui? O seu lugar não é aqui. O seu lugar é no sindicato. O sindicato não é para estar aqui nas galerias batendo palma para a sua representante. Aí foi que o povo bateu palma mesmo. Eu digo, acontece que eu não estou aqui só por causa do sindicato. Amigo, excelência. Né? O sindicato me ajudou muito a me eleger. Sem um sindicato eu não teria sido eleita. Sem a base sindical, não é o sindicato estrutura. Né? Mas também tive muito voto. Eu acho até que eu tirei uns votinhos de Vossa Excelência. Aí depois, com o tempo, evidentemente, teve um que disse assim: menina, eu estou surpresa com você. Estou surpresa como você é inteligente, como você é bem informada, né? Eu pensei que você não... Eu vi isso um dia desse no Senado. No Senado eu vi um dia desse na CAI. Ele achou que estava me fazendo um elogio. Foi uma pergunta lá que eu fiz na sabatina do presidente do Banco Central. Acabou, ele bateu assim nas minhas portas: senadora, parabéns. Eu pensei que você só entendesse de educação, mas vejo que você também entende de economia. Tereza, tem um pouco a coisa de a educação ser uma área entendida como uma área que as mulheres podem ocupar espaço, elas estão autorizadas a ocupar espaço na educação, mas não estão autorizadas a ocupar, por exemplo, na economia ou na ciência. Tem um pouco a ver com isso? Tem um pouco a ver com isso. Educação, assistência social, até mesmo saúde, são áreas, como que diz, são concedidas, né, às mulheres. Quando a gente se atreve a enveredar por outras áreas, realmente, na divisão do PT eu fiquei na CAI, eu me assustei. Eu sou titular da CAI. Eu fui aqui titular da Comissão de Justiça durante quase os 20 anos, só não fui nesse último mandato. Cheguei a ser titular da Comissão de Finanças durante um mandato inteiro. Fui várias vezes titular da Comissão de Administração, que também nos dá muita margem de entendimento do conjunto, né? E me botaram na CAI. Foi um desafio, eu estudo. Chega um projeto, porque é uma área, eu sou formada em pedagogia, eu sou, como se diz, das ciências humanas, né? Mas nós, educadores, nos vimos, e educadoras, desafiados a entender disso. Porque o discurso de verbas públicas para a escola pública é insuficiente. Eu tenho que saber de onde vem. Eu tenho que saber o que é financiamento da educação. Eu tenho que saber quais são os impostos que compõem a cesta do Fundeb, qual é o percentual que vai para o Estado, qual é o percentual que vai para o município. Então, isso nos ajudou
A minha ajudou bastante a vencer algumas barreiras. Mas na CAI só tem eu de mulher, só tem 2 mulheres titulares. Também nós somos um número menor. Essa quantidade também menor, né, de mulheres nos impede, às vezes, de estar em todas as comissões. Às vezes só tem uma mulher numa comissão, né? E há, de fato, esse senso comum, né? Essa ideia já consolidada de que há áreas que são mais pertinentes aos homens e áreas que são mais pertinentes às mulheres. E isso se repete também no espaço da política. Como é que foi pegar essa contramão a construir uma carreira política, uma vida política, e conciliar isso com a vida pessoal? Me refiro mais à vida familiar, inclusive. Você é casada há muitos anos, tem 3 filhas. Como é que foi conciliar isso? Quando eu entrei para a Assembleia Legislativa, eu já tinha muito tempo de trabalho, eu nunca deixei de trabalhar. Quando eu casei, eu já trabalhava, né? E o sindicato também consome muito horário. O sindicato consome muito horário. E como eu fui dirigente nacional, me consumiu também tempo de viagem. Eu fui secretária de Assuntos Educacionais da CNTE e secretária-geral. Então, secretário de Assuntos Educacionais é presença obrigatória em tudo que é Conferência de Educação dos Estados. Eu visitei praticamente todos os sindicatos do país. Todos. Eu só não fui no Amazonas, quando eu era dirigente sindical. No Amazonas, em Macapá. Os outros todos, nem que fosse para chegar lá, fazer a palestra e ir embora. Nem que fosse para chegar lá na Assembleia, dar uma palavra de apoio a uma greve, alguma coisa, sempre. Então, a minha rotina de trabalho, ela sempre foi puxada. A minha mãe dizia: menina, pare, desde 12 anos que você tem atividade extra classe. Porque eu tinha também atividades extra classe. Era da Cruzada Eucarística, depois era do Grêmio, depois era disso, depois era representante de classe, né? Essa rotina de trabalho ela sempre foi muito constante na minha vida. E também eu casei com uma pessoa que me conheceu assim, né? Eu conheci o meu marido no movimento de grupo de jovens de igreja, onde ele era o presidente do grupo e eu era a secretária, né? Então já nos conhecemos assim. Ele também trabalhou muito tempo em um setor que demanda muita presença física. Ele é engenheiro de manutenção, então ele não podia sair se uma máquina de costura tivesse quebrada, se uma caldeira tivesse ameaçando. Então, nós nos entendemos assim com o tempo, não é? Nos entendemos muito com o tempo e as nossas filhas foram também criadas nesse ritmo. E uma vez eu estava muito aperreada, porque eu tinha que estar e o tempo era curto. Aí uma das minhas filhas disse assim: mãe, não se preocupe, não, vá. Assim, o importante é a qualidade do tempo que você fica com a gente. Aí eu respirei. Tem 2 passagens na minha vida, Estela, que eu respirei, não, eles estão entendendo o que é minha vida. Outra passagem semelhante a esta foi no aniversário do meu neto. A gente estava tudo lá no aniversário do meu neto e eu tinha uma atividade. Depois, aí fui, cantei os parabéns. Aí eu disse: eita, eu vou ter que ir embora. Eu vou não sei para onde, não me lembro o que era. Aí eu vou daqui a pouco. Aí o cunhado da minha filha disse: vá não, dona Tereza, vá não, fique mais um pouquinho. Eu vou ficar mais um pouquinho. Não, daqui a pouco eu vou daqui a pouco. Aí ele: vá, não, eu tenho que ir. Aí ele: não vá não. Aí meu neto virou-se para ele e disse: meu filho, aí é Tereza Leitão, meu filho. Deixa ela ir. Aí eu respirei mais uma vez. Ele está entendendo que ele tem uma avó, né? Ele tem uma avó que está no aniversário dele. Mas ele sabe que a avó dele é Tereza Leitão, política, que tem que estar ali em alguma atividade. Tem vida pública, né? Tem vida pública. Arrumou tempo para fazer brigadeiro? Para as filhas e para os netos? Eu faço brigadeiro, eu prego botão. Quarta-feira de cinzas eu fui levar a minha neta para fazer uma escova no cabelo, eu fui pintar minhas unhas. Eu quero ir com você para
fazer uma escova no meu cabelo. Eu aprendi com essa observação da minha filha que a gente também tem que ter algumas prioridades. Não dá para você também ficar só sem se lembrar da família. Tem momentos na família que você não pode estar ausente. Aí você tem também que ter essa sensibilidade, né? Já que eles também liberam tanto, não é? Então, tem demandas familiares, Estela, que eu acho que não dá para a gente abrir mão. Não dá, tem que ajustar. Agora, que prioridades são essas e vamos, né? Eu sempre, quando estou meio aperreada, eu me lembro dessa frase da minha filha, tem que qualificar. Eu era dirigente sindical. Eu era dirigente sindical nessa época. E viajei para voltar num dia, cheguei lá em Brasília, você tem que ir para tal lugar, né? Aí eu liguei aperreada para casa, vá, manhã, quando você voltar a gente recupera. Entendeu? Agora, nenhuma das filhas enveredaram pela política? Não. Nenhum dos irmãos, vocês são 6, nenhuma das filhas enveredou, corrigindo, e nenhum dos irmãos, vocês são 6, enveredou pela política partidária. A política é uma escolha ou é uma vocação? A política em si, eu acho que ela é muito presente na nossa vida familiar. Muito presente. Meu pai foi funcionário público de carreira, sempre teve opinião política, sempre teve posição política e sempre nos educou para ter também. Eu tenho 2 irmãos que foram cargos políticos de governos diferentes. Mas nunca disputaram um mandato como eleição, você. Né? Um deles, inclusive, é filiado a partido e foi dirigente partidário também, mas nunca disputou. Mas sempre estiveram presentes na cena política. Esses 2, sobretudo, né? Que são, inclusive, 2 jornalistas. Tem um outro irmão que é funcionário público federal, que também participou de sindicato, participou de disputas, mas nunca disputou cargo nenhum. Tem uma irmã que já foi também servidora federal de comissão, né? Serviu, portanto, a governos, por posição política também, filiada também, mas nunca disputou nem cargo de vereadora, né? As minhas filhas são bem presentes na política. Eu digo que são politizadas, porque tem posição, porque entendem. Uma delas é filiada, tem uma que é cientista política, inclusive, fez o curso de Ciências Sociais, depois fez o mestrado e o doutorado em Ciência Política, mas nenhuma disputou e diz que não quer disputar. Né? E acho que também não vão disputar essa altura do campeonato. Não sei se algum neto vai. É cedo, né? É muito cedo para dizer, porque também eu não fui induzida pela família a ser candidata. Foi meu grupo político sindical que primeiro definiu minha filiação. Eu não sou fundadora do PT como muita gente pensa. Eu me filiei ao PT no ano de 2000. Já era do sindicato desde a fundação do Sintep, que foi em 90. Já era da organização pró-sindicato desde 86. Participei da greve de 79. Então, não foi a família que disse, você vai ter que ser deputada, você vai ter que ser vereadora. Não foi. Agora, o ambiente familiar nunca rejeitou isso. O ambiente familiar nunca rejeitou a política. Sempre achou que a política era um exercício democrático, era importante, né? Nós lá em Olinda votamos muito naquele período da abertura lenta, dos prefeitos biônicos, e sempre orientados a votar, né? Como a gente diz, pelo lado certo da história, no nosso entendimento, que era a defesa da democracia. Né? Sempre houve esse debate. Né? Mas eu acho que isso ajuda. Eu não fui eu. Quem me botou na política foi a minha vida social, a minha vida sindical, né? As relações políticas sindicais que eu constituí e a família, evidentemente, que apoiou. Eu acho que a minha família, núcleo, marido e filhas, e agora genros e netos, sempre apoiou, entendeu, valoriza, vibra, bate palma, critica quando tem de criticar. E a minha família também, de origem, meus irmãos, ajudam muito, dão palpite, se metem na campanha, vêm para a campanha, ajudam. Aí eu acho que isso também dá uma certa retaguarda, dá um conforto, né, para a gente fazer e fazer naquele sentido. Bom, é um espaço que a mulher conquista.
quando você estava relatando a primeira mulher senadora, eu fico me lembrando de Adalgisa Cavalcante, a primeira mulher deputada estadual sozinha, ali no meio daquele bocado de deputado. Fico me lembrando das antecessoras, daquelas que abriram portas, até de Chiquinha Gonzaga, né? Eu estou vendo aqui tantas, aqui na exposição de vocês, que abriram portas para a gente num tempo em que ninguém pensava que a mulher poderia sonhar em ter direitos iguais. E, ao mesmo tempo, penso também de que é preciso fazer as coisas muito bem feitas, com muita coerência na defesa das mulheres, do que é o feminismo na política. O que é o feminismo na política? É difícil. Né? E eu vou negar, porque eu estou na política, para que isso também sirva de inspiração. Estou apoiando um monte de vereadora, mulher, né? Porque a gente precisa ir rompendo. E o mandato, eu acho que ele serve para isso, ele precisa servir para isso. Ele precisa ser também essa fonte de inspiração, assim como algumas que nem sabem que eu existo e que me ajudaram pelas suas histórias, né? Que a gente possa ajudar aquelas que virão depois, para a gente melhorar esse mundo, né? Para a gente terminar, quais são as mulheres do seu repertório por admiração? São muitas. Tem muitas anônimas também. Tem muitas anônimas, né? Eu tenho professoras, muitas professoras me foram inspiradoras. Muitas professoras. Uma professora que, quando eu era do Jardim da Infância, eu fiz xixi nas calças. Eu nunca me esqueci dessa professora. O nome dela era Dona Lúcia. Eu naquele tempo a gente chamava Dona Lúcia. Eu fiquei morta de vergonha. A gente usava aquelas saias, né, pregueadas, pesadas, né, lá no Instituto Santa Isabel. E ela, vamos, minha gente, tá na hora do recreio. E eu sentada, sem poder me levantar, né? Aí ela veio junto de mim, você não vai se levantar não? Vamos recrear. Aí eu disse a ela, fique aí bem sentadinha que nós, eu achei lindo porque ela disse assim, nós vamos disfarçar. Então, isso para mim foi uma inspiração de que mulher não quer uma só, né? Mulher somos nós. Depois, lá nesse colégio tinha medalhas. E a primeira medalha que eu ganhei, a professora que veio botar essa medalha em mim, né, o nome dela era Dona Fernanda, eu era da 2ª série, né? E aí ela disse, eu espero que essa seja a primeira de muitas. Não desista. Não desista, né? E sempre que eu estou assim, um pouco caída, eu me lembro de Dona Fernanda para não desistir. E outras mulheres, muitas mulheres, eu acho bravas mulheres, né, da história. Aqui no seu repertório tem muitas, aqui nas suas fotos, né, tem muitas. Eu tenho muito medo de citar. Você está ali. Né? Eu estou vendo que eu estou muito contemplada, muito honrada, né, de estar ao lado de Fernanda Montenegro, de estar ao lado de Marina Silva, que eu realmente acho uma grande mulher, Leila Diniz, uma grande mulher, Ruth de Souza, uma grande mulher, Clarice Lispector, uma grande mulher, a menina Malala, Frida, né? Essas mulheres assim, que foram além do seu tempo, para mim elas merecem muita admiração, porque são mulheres assim, muito corajosas, mas na área da educação eu tenho as minhas preferidas. As minhas preferidas assim, porque também elas mostraram que, para mim, que a educação, ela é possível de ser um instrumento de intervenção, de libertação, de emancipação. E aí você pega a lista dos grandes educadores brasileiros, tem poucas mulheres. Eu recebi uma lista de 5. A pessoa dizia assim, nesses grupos de zap, eu sei que não vai ser unanimidade, mas para mim, os maiores educadores brasileiros são esses. Aí citava 5 homens, todos grandes educadores. Aí eu disse, daqui a um mês eu vou arrumar 5 mulheres para botar nessa lista. Porque é um setor, né, onde a gente é maioria, Estela, onde a gente faz o que essas professoras fizeram comigo, e que algumas alunas dizem que eu fiz com ela. A maior alegria do mundo para mim é encontrar um aluno que se lembra de um fato desse que eu me lembro há mais de 60 anos, que ocorreu comigo,
né? Então, essa marca, para mim, entre nós mulheres, ela precisa ser dado mais visibilidade. Aí eu vou escolher 5 educadoras para botar nessa lista desse meu amigo. Eu guardei essa mensagem e vou botar 5 mulheres, porque eu acho que se a gente tem determinadas profissões que elas, como a sua, por exemplo, você está onde você está, é muito importante para nós. Você comandar um programa desse é muito importante para nós, porque é um programa sobre mulheres, que você entrevista mulheres e que você é uma mulher em um ambiente que você sabe que também tem disputa de espaços, não é? Então, acho que é importantíssimo isso. Mas as mulheres nos inspiram muito. Gratíssima por ter vindo ao Politeia, gratíssima por essa conversa. Até um próximo encontro e que ele não tarde. Obrigada, foi muito bom estar com você. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigada e até o próximo encontro. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Equipe técnica deste episódio: apresentação e pesquisa, Estela Mari Saldanha. Idealização, direção e edição, Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up, Tasha. Administrativo, Cláudia Pedroso, Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais, Cira Ramos. O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.